antes da gente conhecer essa questão de perfil comportamental, isso gerava várias brigas, até que a gente entendeu, tá bom. Então eu já sei que análises de dados mais longas, ele faz. Quando ele já fez todas as análises, que é para tomar a decisão, aí a gente senta e conversa. Por quê? Porque aí ele usa o melhor dele e eu uso o meu melhor. Assim a gente se completa e forma realmente um time para jogar no mesmo jogo. E aí isso faz com que você engaje a pessoa, que a pessoa dê resultado. Ele é uma ferramenta complementar ao processo de avaliação, né? Hoje está diferente, né? Hoje a gente não tem a Aline, hoje a gente não tem o João. A Letícia já fez podcast aqui com a gente. Para quem não lembra, gente, eu fiz um podcast que a gente falava sobre plano de carreira, tá? Que número que é o podcast, F? Coloca o número 38. Foi 38. Isso. Então, hoje, justamente, a gente está trazendo a cá, né, para falar sobre o comportamento na hora de contratar um novo funcionário, né? Então, para a gente entender um pouquinho mais, então eu vou pedir para a Karina se apresentar, né? E falar um pouquinho dela, o que ela faz aqui no EAG. Então, vamos lá. Eu sou uma das especialistas do time do IAG. Eu estou no IAG desde maio de 2017, já tive a oportunidade de acompanhar diversas imersões e diversos comandantes. E durante esse acompanhamento, a gente lida com todas as situações que acontecem na empresa no dia a dia. E muitos deles têm um desafio enorme, Leti, de como contratar. Olha só, não é só de como contratar, não. Olha que interessante. Outro dia, eu estava assistindo uma live de um amigo meu, né, um empresário. Ele conseguiu em 15 anos, ele virou amigo nosso, fez uma palestra para o meu grupo de mentoria e ele conseguiu em 15 anos, não sei se 15 anos, né, criar um grupo, uma holding empresarial avaliada em R$1 bilhão de reais. Ele foi para um fórum ano passado, tem a Harvard Business Review. O que é a Harvard Business Review? É um editorial da Harvard, da faculdade, da famosa faculdade da Universidade Harvard, e eles têm um editorial onde eles publicam uma revista, vamos dizer assim, todo mês, e tem a versão em português, tá? E teve um fórum da Harvard Business Review, como no ano passado ele foi eleito o empreendedor do ano pela EY, Ernst Young, ele foi eleito o empreendedor do ano, ele é empreendedor em Endeavor, ele foi convidado para participar desse fórum. Ele fala o seguinte, ele fala que ele chegou lá e tinha os CEOs, né, era um fórum de CEOs, os CEOs de diversas empresas, né, e ele cita os nomes das empresas que estavam lá, mas entenda que são CEOs de grandes empresas, médias e grandes empresas, mas pessoas com algum tipo de destaque. Aí ele falou que quando começou o fórum, a pessoa que estava apresentando o fórum perguntou assim, quem aqui tem problema com vendas? Ele falou que metade das pessoas levantaram a mão. Ah, quem aqui tem problema com logística? Ele falou que metade levantou a mão. Aí foi fazendo as perguntas, quem aqui tem problema com fluxo de caixa? Metade das pessoas levantou a mão. E aí perguntou assim, quem aqui tem problema com gente? Com pessoas? Aí disse que foi unânime. Todo mundo levantou a mão. Todo mundo. E eu não estou falando de pequenas e médias empresas, estou falando das grandes empresas. Todo mundo, sem exceção, foi unânime, todo mundo levantou a mão, né? E muitas vezes a gente sempre ouve as pessoas falando, né? O que é mais importante? É a parte técnica ou a parte comportamental? Aí nos jargões do mundo, né? A gente ouve falando assim, a gente contrata pela parte técnica e demite pela parte comportamental. E a gente quis trazer esse tema, né? Para falar, né, do comportamento. Leite, o que você acha disso? Nossa, eu acho que assim, eu vou chamar a Karina agora, para ela dar a opinião dela, a experiência dela de campo de batalha. Cá, você acha que é importante a gente analisar o comportamento do funcionário na contratação? Como o Marcelo falou, né? Contrata pelas habilidades técnicas e demite pelas comportamentais. Com toda certeza, isso é fato. Acontece muito. E por isso da importância de ter uma pessoa ali realmente competente para fazer essa análise, essa seleção da pessoa. Ter uma pessoa que conhece de gente mesmo, que conhece quando que a pessoa dá aquela desconfortada na cadeira, para pegar quando que a pessoa está agindo pelo que ela realmente acredita, quando que ela está inventando historinha. Tudo isso num processo seletivo vai ser identificado. E isso é a importância de ter uma pessoa de gente dentro da empresa, para ter esse olhar. Ok, mas você acha que tem alguma ferramenta que a gente pode utilizar para analisar esse comportamento, para a gente identificar esses comportamentos no candidato? Sim, a gente tem uma ferramenta que a gente usa bastante, que é o DISC, que é uma ferramenta de análise de perfil comportamental. Ele mede
a tendência de comportamento. Ele é uma ferramenta neutra e ele precisa de uma pessoa realmente habilitada para fazer a interpretação. Explica para o nosso pessoal aqui, para os comandantes que estão ouvindo nosso podcast aqui. Deixa eu dar uma ajuda aqui, tá? E aí depois a Ká fala. Muitas vezes eu sempre tomo um cuidado para quando vai falar desse tipo de coisa, de ferramenta, esse tipo de coisa, apesar de eu ser um usuário da ferramenta do DISC especificamente, né? Eu sempre gosto de fazer alguns alertas sobre isso. Existem várias ferramentas de perfis comportamentais. Então, quando você olha no mercado, existem ferramentas. O que são essas ferramentas? São, vamos dizer assim, entre aspas, testes, né? Perguntas que você faz para o candidato responde, e com base nas respostas dele, você consegue traçar um perfil. Então, tem o DISC, tem o MBTI, tem Enneagrama, tem pontos fortes, tem sabotadores, existem várias ferramentas diferentes. No mundo, a mais utilizada, até onde eu sei, é o DISC. Você concorda comigo, Ká? Concorda comigo, Leti? Até onde eu sei é o DISC. Não sei se tem outra mais utilizada que o DISC no mundo. Até onde eu sei, é a mais utilizada, é a que foi mais amplamente difundida, né? Então, muitas empresas, inclusive nós aqui do EAG, a gente utiliza o DISC como uma ferramenta de avaliação desse perfil. E como o Marcelo falou, né? São perguntas, né? São perguntas que a pessoa responde, né? É como se fosse um teste. Exatamente, né? Isso. E o DISC, ele não tem um dono do DISC. Existem diversas empresas que fazem o DISC. Então, isso também é uma coisa que tem que ser avaliada com bastante carinho, porque ela é uma ferramenta que foi tirada da teoria do William Marston e ele não patenteou. Então, não tem um dono. Se alguém te falar, eu sou o dono do DISC, já desconfia porque tem alguma coisa errada ali, ó. Isso aí, o DISC surgiu com esse William Marston. Ele escreveu um livro que chama As Emoções das Pessoas Normais. Tá? E aí, com base nesse livro, foi feito esse teste, e tem várias empresas que fazem esse teste. Eu vou deixar a Karina falar sobre isso, mas eu queria fazer um alerta, tá? Um alerta sobre o uso da ferramenta. Ela é fenomenal, mas muitas pessoas, às vezes, querem usar uma ferramenta como o DISC, e aí ele vai lá, assiste uma palestra de 1 hora da ferramenta, e aí, porque uma palestra de 1 hora, ela explica, né? Em 1 hora a gente consegue explicar o que é o DISC. Só que aí a pessoa assume que com isso ela entende a ferramenta. E na verdade ela não entende, né? Então, se você quer usar uma ferramenta de assessment, que é assim que se chama a ferramenta, na sua empresa, entenda a fundo como ela funciona, para você poder tirar o máximo de proveito dela. Porque você entender de maneira superficial e querer, entre aspas, se dizer um especialista disso, né, talvez te traga mais prejuízo do que resultado. E se você quer resultado, então fica aqui já o primeiro comando: faça um treinamento que seja uma empresa considerada, que tenha um nome de mercado, que tenha um treinamento consistente, robusto, para que você, o teu RH, ou as pessoas, os gestores da sua empresa que participam do processo seletivo, ou até mesmo do plano de desenvolvimento das pessoas, do PDI, né, que eles consigam usar essa ferramenta como um instrumento a favor e não como um instrumento que de repente pode jogar contra por percepções erradas. Mas explica, o DISC é uma teoria, né, vem do acróstico, né, DISC. Explica pra gente o que quer dizer DISC, assim, né? Então, vamos lá, ó. DISC são tendências comportamentais. Não é um rótulo, isso é muito importante. A gente não pode rotular, você é. Se você vai falar que você é alguma coisa, você é DISC. Todas as pessoas são DISC. Todos têm os 4 perfis, que eu vou explicar daqui a pouquinho, em proporções diferentes. E essa combinação que faz a amostragem do que é o DISC. E se a gente for fazer uma analogia, o que o DISC mede? Se a gente pegar um iceberg, só mede a parte que está para fora da água. O que está dentro da água são outras questões que o DISC não consegue avaliar. Por isso da importância da habilitação, como o Marcelo falou, de realmente entender a ferramenta, saber para que ela te ajuda e para que ela não te ajuda. E aí eu vou falar um pouquinho aqui dos perfis. Então, o DISC, ele tem o D de dominância. São as pessoas que gostam de ter o controle, o comando, que gostam de dar ordem. E todos os perfis que eu trouxer aqui, ele tem tanto o lado positivo quanto o lado negro da força. Como os talentos que foi falado num podcast anterior,
ele também tem o lado que ele vai ajudar a pessoa e tem um lado que ele pode prejudicar. O I é de influência, é aquela pessoa que tem uma facilidade de interação maior com as outras pessoas. O S é de estabilidade, ele gosta de servir, só que ele precisa de segurança, ele precisa de mais dados. E a conformidade, são aquelas pessoas que gostam de mais regras, que gostam de seguir normas, padrões. E aí, quando a gente pensa no DISC, num processo de contratação, num processo de adequação, o DISC, na realidade, ele é uma ferramenta neutra. Ele, por si só, ele não toma decisão. Quem vai decidir é o líder, é quem está fazendo o recrutamento, porque ele vai dar uma base para a pessoa tomar uma decisão mais assertiva. Mas tomar uma decisão só com base no DISC, sem entender as outras questões, é um risco também. Mas e, por exemplo, assim, Marcelo, Cá, né? Como é que eu vou usar isso, né? Poxa, que bacana, eu tenho um RH na minha empresa, meu RH utiliza o DISC, né? A pessoa está capacitada para fazer, como você falou, né, Cá, a leitura dessa ferramenta neutra, né? A pessoa, né, fez um curso, como o Marcelo colocou, um curso gabarito de formação, né? Não um curso de 1 hora, mas um curso, né, de excelência. O que eu faço com essa informação? A pessoa fez, identificamos o perfil. O que eu vou fazer com essa informação? Como é que ela vai me ajudar a contratar a pessoa certa? Legal. Você vai primeiro, antes de olhar o perfil da pessoa, olhar qual que é o perfil que você precisa para a vaga. Que é o RCF, exatamente. Você vai olhar no RCF dela, daquela vaga. Gente, o que é o RCF? Para quem nunca ouviu falar, o que é o RCF? A gente fala sobre RCF em outros podcasts, o podcast 5, tá? Como contratar a pessoa certa, a gente fala de RCF. Mas o RCF é a responsabilidade-chave da função, né? É uma ferramenta que a gente tem no EAG, onde o empreendedor, ao fazer o organograma com todas as funções que tem na empresa, ele vai definir cada função, qual que é a responsabilidade-chave. Ao definir a responsabilidade-chave, que inclui qual que é a missão dessa função, quais são as metas, as atividades que essa pessoa realiza, ela vai ter que entender quem é essa pessoa. Porque por trás disso que eu preciso que seja entregue, eu vou ter pessoas que têm um comportamento ou uma tendência comportamental, né? Eu vou precisar de competências técnicas e competências comportamentais. Ao eu olhar o RCF, eu falo, quem é essa pessoa? Eu vou entender que essa pessoa ela tem que ter determinadas competências técnicas, que ela tem que trazer na bagagem, e determinadas competências comportamentais. Tá? E aí o DISC ele dita a tendência. Para esse tipo de comportamento, tal tendência é melhor. Mas entenda, isso não quer dizer que é riscado em pedra. Você vai falar que determinada função, às vezes seria melhor você ter uma pessoa que é D, vamos supor aqui, né, alto D, tá? Determinada função. Mas isso não está arriscado na pedra. Às vezes você pode ter uma pessoa que é I e vai performar tão bem quanto naquela função. Mas ele vai dar uma tendência e ele vai minimizar suas chances de erro. Mas eu acho, Caio, eu quero ouvir de você, eu acho que mais importante do que usar para falar a melhor tendência que é um D, e de repente você foca na contração na hora do D, e aí você fecha o olho para de repente um I, né, ou um C, né, um alto C, poder entregar a mesma coisa de uma maneira diferente, né? Então eu acho que isso é um risco. Mas além disso, eu acho assim, no dia a dia, se eu souber como lidar com D, se eu souber como lidar com um C, se eu souber como lidar com o I, se eu souber como lidar com o S, né, que é o acróstico do DISC, né, isso eu acho que traz mais benefícios do que usar ele no processo de contratação e depois não saber o que fazer com a informação. Né? Então, dentro de um plano de liderança, você pode ter mapeado a tendência comportamental do colaborador. E tendo mapeado, até o teu jeito de falar com a pessoa se adapta à tendência comportamental dela. Como que você faz isso na prática, Cá? É exatamente isso. O DISC ele é uma ferramenta de autoconhecimento também. Então, ele serve para contratação, ele serve para adequação das pessoas nos melhores cargos, mas ele não deixa de ser uma ferramenta de autoconhecimento. Quanto mais a pessoa se conhece, mais ela vai trabalhar para estar no lado positivo de um D, por exemplo, que tem esse perfil de ser mais mandão, mas se um D bem trabalhado, ele tem um foco extremo em resultado.
Se o líder, ele não tem um D, mas ele tem um D na equipe, ele sabe que ele pode contar aquela pessoa para levar projetos. Então, realmente é entender os benefícios de cada posição e saber essa comunicação que o Marcelo falou é extremamente importante. Por exemplo, quem tem os perfis de dominância e influência tem tendências a falar mais rápido. Quem tem a estabilidade e a conformidade são pessoas que falam mais calmo, mais pausado, pensam mais, precisam de mais dados. E quando a gente entende isso, imagina, você lá, líder, Dzão, fala rápido, tem um foco macro, você quer o resultado, não se apega nos detalhes. E aí o teu liderado tem um perfil de estabilidade ou de conformidade, onde ele vai chegar te apresentando uma planilha linda, que ele passou horas fazendo com milhões de dados. Você vai falar, tá, o que eu faço com isso? Então, a pessoa, quando ela conhece como funcionam os outros perfis, fica mais fácil de adequar. Sabendo que meu líder é D, então eu vou chegar direto para ele com algumas opções focadas no resultado. Ou se o meu líder é S, se o meu líder é C, de estabilidade, de conformidade, eu sei que ele precisa de mais dados. Então, eu não vou chegar, chefe, isso daqui que vai dar certo. Não. Olha, nós temos essas opções, essa é melhor por isso, por aquilo, esse daqui é um caminho mais seguro que a gente vai tomar, ou esse daqui a gente vai garantir que a gente está dentro da norma. Então, tudo depende do perfil do cargo, exatamente, que é o RCF que o Marcelo trouxe, onde a gente vai mapear de acordo com a cultura da empresa. Por quê? Porque uma pessoa dentro da empresa A, ela tem um perfil que é adequado para o cargo. Só que é uma empresa que ela é uma empresa de alto risco, ela tem que tomar decisões muito aceleradas, tal. E aquela pessoa funciona ali. Só que na empresa B, que é uma pessoa, uma outra empresa, que é uma empresa mais comedida, ela gosta de fazer as coisas com o pé no chão, um passinho de cada vez, sem correria, aquela outra pessoa que se dava bem naquele cargo específico, nessa outra empresa não vai funcionar. Por quê? Porque o perfil da empresa é outro. Então, não é só o perfil do cargo. Essa coisa que muitos comandantes, eles falam, compartilha o RCF, que não... Compartilha, ok, mas analisa dentro da tua realidade. O que a tua cultura prega, o que a tua expectativa dentro da tua liderança. As pessoas, elas são adaptáveis. O DISC, a pessoa vai se adaptar de acordo com a realidade dela. Só que isso também tem que ser cuidado, porque essas adaptações, elas podem levar a um estresse extremo. Então, tudo isso vai sendo cuidado, e por isso da importância de ter uma pessoa que entenda da ferramenta, para poder te ajudar a balizar tudo isso. E uma coisa que é super importante, além da pessoa que te ajude a balizar a ferramenta, é você, como líder, também enxergar os perfis comportamentais do seu time como um todo, né? Quando a gente ensina algumas ferramentas dentro da imersão EAG, a gente traz um panorama geral do time, né? E um dos itens que a gente traz é o perfil comportamental DISC de cada um dos funcionários da equipe. Então, isso também te ajuda a ver que, poxa, se daqui a pouco a sua equipe está com você precisa uma equipe mais orientada a resultado, enfim, você acaba, poxa, de repente eu estou com muito I dentro do time, eu estou precisando, de repente, de uma pessoa mais estratégica e pontual com perfil de D. Então, o líder, ele começa a ter uma visão mais estratégica para trazer e para compor o time dele como um todo, quando a gente olha em perfil comportamental. Eu acho que é importante a gente ressaltar também que isso não é o DISC aqui no EAG, a gente não usa ele como eliminatório, né? Então, por exemplo, eu quero um D, mas a pessoa que eu gostei não é um D. Ele é uma ferramenta complementar ao processo de avaliação, né? Ele sozinho, por si só, se eu só ter o DISC do candidato no processo de seleção, ele não vai me ajudar a dar o próximo passo. Eu preciso da entrevista, eu preciso ver como foi o conhecimento técnico e o DISC. Então, assim, o somatório dessas informações é que vão me ajudar efetivamente no processo de seleção, né, para, digamos assim, para definir no final quem vai vir fazer parte do time ou não, né? Sim, com certeza. A ferramenta, ela é neutra, ela vai te trazer ali aquele retrato que a pessoa colocou nas respostas dela. Mas só o DISC, existe uma série de casos de pessoas que não têm o perfil DISC adequado ao cargo e que performam muito bem. Pode ser que você use ele num processo de contratação,
contrata a pessoa dentro do perfil DISC que você gostaria, que você entende que é para aquela vaga, e se você não leva em consideração uma boa entrevista, um bom processo seletivo, você pode estar cometendo um grande erro. Por quê? Por mais que a pessoa tenha o perfil DISC mapeado, o DISC ele não mede uma série de coisas, ele não mede motivador, ele não mede valores, ele não mede experiência, ele não mede um monte de coisa. Então, aquela história de que se você só tem uma ferramenta, acha que tudo é prego, o DISC é exatamente a mesma coisa. Ele é extremamente funcional, desde que você saiba aplicá-lo naquilo que ele funciona. E outra coisa que é muito importante a gente falar, Marcelo, é para a pessoa, ao saber o próprio perfil, não usar isso de bengala, de muleta. Vocês já tiveram casos assim, Marcelo, que a pessoa descobriu o seu perfil e disse, eu não vou fazer porque o meu perfil é assim? Às vezes o cara pega e fala assim, eu não vou preencher relatório porque eu sou e não gosta de preencher relatório, ele se esconde por trás do perfil para não preencher os relatórios. Por exemplo, né, vendas acontece muito isso. Normalmente uma pessoa da área comercial, ela vai ter um perfil I no DISC. E aí você precisa de um cara que, além de estar fazendo, alimente os dados. E aí os caras não gostam de fazer relatório, de alimentar dados. Aí quando o cara descobre que tem um teste de perfil, ele fala, mas é porque isso não tem muito a ver com o meu perfil, o vendedor é assim mesmo, não gosta de alimentar dados, né? Eu sou I, eu não alimento dados e não sei o quê. Então isso é uma coisa que um líder, que um dono de empresa tem que ficar atento com esse tipo de coisa dentro da operação dele, porque as pessoas podem querer se esconder atrás de um perfil, e aí pronto. Aí em vez de usar a ferramenta a favor, né, você usou a ferramenta da maneira inadequada. Exatamente. Todas as pessoas são capazes de gerar resultados. O que vai diferenciar é que uma vai precisar ter um pouquinho mais de empenho e dedicação ali do que outras. Então, o perfil, é se conhecer e saber onde você vai funcionar melhor e não, e colocar um pouquinho de empenho para fazer, você vai conseguir fazer mesmo não tendo o perfil. Cara, deixa eu contar uma coisa. Uma vez eu estava em casa, né? Aí eu tenho a Manu. A Manu, ela é um desão. Nunca fiz o teste nela, mas pelo estilo dela, ela é um desão. Pelo seu feeling, né, Marcelo? Pelo seu feeling, ela é um desão. Tava em casa com a Cris, né? E a Cris, ela manja bastante do DISC, né? E a Cris é uma especialista que trabalhou com a gente, foi supervisora do nosso time de especialistas, trabalhou bastante tempo com a gente. Ela estava em casa. E aí eu fui pedir um negócio para a Manu, e a Manu, ela tem um jeitão dela, né? E ela está mudando agora, depois dos 6 anos, ela está mudando o comportamento dela. Mas ela tinha um gêniozinho bem difícil. E aí, quando vai pedir alguma coisa para ela que ela não está afim de fazer, ela não faz. E eu lá, querendo que ela fizesse um negócio ali, e utilizando o jeito errado, né? Aí a Cris da risada falou, tem que saber conversar com o D, né? Tem que saber fazer do jeito certo com o D, poder fazer. Aí a Cris foi lá e falou assim, Manu, eu duvido você fazer isso. Pronto, ela fez na hora. É exatamente isso. De que forma que você vai extrair o resultado? Como é que funciona isso no campo de batalha, Marcelo? Porque você estava ali, né? Ela é ED, ela tem o jeito dela, não vou fazer. Aí quando você desafia ela, que fala, eu duvido você fazer isso, que é um desafio, o D, ele é movido por desafio, eu falo, agora que você duvidou de mim, agora eu vou fazer. Eu já vi isso acontecer várias vezes, sabe? A pessoa, principalmente quem é D, você falou alguma coisa assim para a pessoa falar, você não vai fazer isso. Duvido que você faça. A pessoa leva pro lado pessoal e fala, agora eu vou fazer, só para você ver. Né? Eu tô dando só um exemplo, um pequeno, e eu não quero quem ouça aí saia duvidando de todo mundo que trabalha na equipe e tem um perfil dele. Não é isso que eu estou falando. Estou dando um extrato de alguma coisa que aconteceu, só para você entender, né? Que quando você entende o perfil da pessoa, você melhora a tua comunicação com ela, o jeito de se comunicar melhora muito, e você acaba extraindo o resultado com as pessoas, porque você entende quais são os motivadores dela no final do dia, né? E cada pessoa, né, Marcelo, é diferente, né? Cada pessoa do seu time, ela é diferente e ela contribui de uma maneira única para aquilo ali. Então, no momento que você tem essa informação, que você conhece o seu time, isso te ajuda muito a trazer os melhores resultados com o time que você tem. Né? E para você também, como líder, você se conhecer, você entender o seu perfil, você entender como você consegue alavancar isso aí, como você consegue trazer para o jogo, né? É muito real isso, e eu vejo isso com o meu sócio. O meu sócio, ele tem um perfil de conformidade mais alto. Eu tenho um perfil de dominância mais alto.
Quando a gente senta para fazer reuniões e ele vem com aquelas planilhas e ele quer preencher a planilha durante a reunião, é um negócio que me incomoda de uma tal forma, porque a sensação que eu tenho é que eu tô perdendo tempo. E antes da gente conhecer essa questão de perfil comportamental, isso gerava várias brigas, até que a gente entendeu, tá bom. Então eu já sei que análises de dados mais longas, ele faz. Quando ele já fez todas as análises, que é para tomar a decisão, aí a gente senta e conversa. Por quê? Porque aí ele usa o melhor dele e eu uso o meu melhor. Assim a gente se completa e forma realmente um time para jogar no mesmo jogo. Mas olha uma coisa interessante que acontece, cá. Eu sou DS, né? E dizem que não existe DS. Já me disseram que não existe DS, que são lados opostos do cérebro, né? Tem um lance do DISC, né? Que ele aqui é o D, né? DISC, né? Então você tem a parte da frente da cabeça, que é DI, e a parte de trás, que é SC. Se você dividir a cabeça no meridiano, então você divide ela do meio para frente e do meio para trás, né? E eu não sou o maior especialista de DISC do mundo, não, tá, gente? Mas algumas coisas eu aprendi. E se você dividir ela assim, do lado direito para o lado esquerdo, você vai ter 4 divisões, você faz um quadrante. Os dois da frente, né, DI, né? O D é do lado esquerdo e o I é do lado direito, os dois da frente. E os dois de trás, da parte de trás da cabeça, você vai ter o S do lado direito e o C do lado esquerdo. Esse é o desenhão do negócio. A parte da frente da cabeça, ela é mais aberta, né? A parte de trás, ela é mais fechada. A parte esquerda, ela é mais para lógica e para dados. A parte direita é mais para pessoas, menos lógicas e menos dados. Então, o meu eu tenho a parte da frente, que é aberta e é para lógica, para os dados, para ação, e eu tenho a parte de trás, que é o S, que é mais voltado para pessoa, é mais fechado, né? Por isso que eu tenho esse perfil mais introvertido, né? Ele é mais fechado e mais voltado para pessoas. Aí dizem que isso é difícil encontrar esse tipo de coisa, mas eu sou esse tipo de pessoa, esse é o meu DISC. Uma coisa interessante é que assim, ó, se eu precisar tomar uma decisão, o meu ser é bem ruinzinho, então eu tenho que ter sempre uma pessoa de conformidade trabalhando do meu lado, tá? As pessoas acham que eu sou organizado, não sou. Eu tenho sempre que duplar com uma pessoa que tem a organização como um ponto forte, né? E aí, mas se você trouxer para eu tomar uma decisão e não me trouxer dados, que é mais uma característica do conformidade, se você não me E da trouxer estabilidade também, Marcelo. A estabilidade também precisa de dados. dados, tá? Se Também não tiver dados, precisa. eu tenho dificuldade em tomar uma decisão sem dados. E é interessante também, olha como que isso é legal. Muitas pessoas me fazem perguntas genéricas na internet, no Instagram. Então, as pessoas vêm no Instagram e me fazem perguntas genéricas. Então, uma pessoa chega lá e fala assim, Marcelo, eu abri uma hamburgueria. O que eu preciso fazer para ter sucesso da hamburgueria? Né? E a pessoa que está perguntando isso, ela acha que ela me deu todos os dados que eu preciso para dar uma opinião. Né? Eu falo, cara, não consigo te dar nenhuma opinião, não tenho dados. Se eu me abrir uma hamburgueria, aonde, que bairro, qual que é a população, qual que é o teu ticket médio, qual que é o teu objetivo. Quantos né? funcionários você tem? Quantos funcionários você tem, como você faz mídia. Então, eu não tenho dados. Sem dados, eu não consigo ajudar ninguém. Né? Tem pessoas, se for um wizão, ele não quer nem saber de dado. Ele já sai falando, faz marketing no Facebook, faz marketing no Instagram, faz isso, faz aquilo outro, põe gente panfletando. Né? Então, a própria tendência, né? Porque você falou, né? A tendência vai indicar isso. Deixa eu falar uma vez que eu usei esse negócio do perfil e foi um acerto muito grande para mim. Posso contar uma história? Deixa eu só falar do seu perfil, um Então, complemento. Fala do meu. Falando do DS, o que acontece? A gente fala que é um pé no freio e um acelerador. É o meu caso. Porque a estabilidade, ela faz tudo isso que você estava me contando, é a tua estabilidade agindo ali. Porque ela precisa de sentir segurança. A pessoa que tem a estabilidade, ela precisa se sentir segura para agir. Então, por isso a necessidade de ter dados, de não dar uma resposta de algo que você não tem todas as informações. E o D, ele já tem uma tendência a acelerar, querer fazer as coisas mais rápido e logo para o resultado. Então, é um perfil que acelera e freia. E isso pode gerar um conflito até entre você com você mesmo. Por isso da importância do autoconhecimento. Por isso da importância de ter uma pessoa também que consiga interpretar o teste de DISC para você, né, para que consiga te ajudar nessa jornada de autoconhecimento e de evolução, né? Então, isso é bem importante. Olha só, um negócio que foi efetivo para mim, tá?
Lá na Luma, em 2006, a gente estava fechando um grande projeto. Estava fechando, não. A gente fechou um grande projeto, estava na implantação de um grande projeto, de uma grande empresa pela qual a gente presta serviços até hoje. Dentro desse projeto, tinha uma pessoa nessa grande empresa que ele era responsável por implementação de projeto, e ele tinha um índice de acerto muito grande nas implementações dos projetos dele. Eu fiquei olhando e falei, cara, eu preciso conversar com esse cara, eu quero saber por que ele acerta tanto. Quero saber por que ele acerta tanto. E aí eu fui lá bater um papo com ele, né? César era o nome dele. Aí tô lá conversando com o César, eu falei, César, o que você faz que você acerta tanto na implementação dos seus projetos? A gente tá engatinhando ainda, né? E aí eu quero aprender com quem já fez, com quem tem resultado. Aí ele falou, Marcelo, eu tenho uma pessoa no meu time que é a Elaine, na época ele falou. E aí ele falou, a Elaine é uma pessoa, e descreveu o comportamento da Elaine. E exatamente o comportamento da Elaine era um C do DISC, né? Ele descreveu, ele falou, o que acontece? Todos os projetos que eu tenho, eu empodero a Elaine, porque ela vai cuidar de todos os prazos. Se alguém atrasar alguma coisa, ela fica em cima, porque ela quer conformidade, ela não quer nada fora disso. Então eu empodero a Elaine mediante todo o time, e aí eu consigo fazer isso. Aí eu cheguei na empresa, falei, gente, olha só, eu tive lá conversando com o César, né? E aí eu perguntei para ele como ele conseguia ter sucesso nos projetos, e ele me explicou isso, né? E aí na época a gente estava terminando de implementar o SGQ, né? Ou começando, já exatamente não me lembro, o sistema de gestão da qualidade. Aí eu falei, aí ele me contou essa história que tem que ter uma pessoa que tem o perfil. Aí eu descrevi o perfil, não falei, tem que ter o perfil C. Eu descrevi uma pessoa que tenha competências para fazer isso. E aí quando ele falou isso, eu identifico uma pessoa aqui no nosso time que tem esse perfil. Então é o seguinte, eu estou nomeando agora a Edileuza, né, que era RH, RH, né, eu estou nomeando a Edileuza como representante da direção. O que é o representante da direção? É a pessoa que responde diretamente ao dono sobre o sistema de gestão da qualidade. E aí, como eu nomeei ela como RD, então tudo que era sistema de gestão da qualidade, todas as pessoas estavam abaixo dela, como se naquela hierarquia daquele assunto específico, todas as pessoas estão abaixo dela. Peguei e fiz isso. O que aconteceu? Comecei a entregar meus projetos, os projetos começaram a sair, as implantações começaram a acontecer, porque a gente estava usando o melhor, né, do perfil dela. E eu não tinha feito disque nem nada. Só de ele falar das características, eu identifiquei isso. Aí, olha que coisa interessante. Passado alguns anos, eu fui fazer um exercício, né? Que inclusive é um exercício que a gente tem no próprio IEG, que a gente manda os comandantes fazerem, né? Então, eu mandei uma carta para as pessoas que eu conheço, só que eu fiz uma alteração no exercício e eu coloquei assim, olha, eu vejo que vocês são apaixonados pela empresa, às vezes eu tenho a impressão que vocês são mais apaixonados pela empresa do que eu. Eu queria descobrir o porquê que isso, né? Em que momento, ou qual foi o fato, ou o que aconteceu que fez com que você se tornasse tão apaixonado pela empresa. E aí, especificamente a Edileuza, ela falou, Marcelo, teve um dia em que você entrou na sala, você falou que tinha ido numa reunião com o César falou o tipo de pessoa que faz dar resultado, e você falou, nós temos esse tipo de pessoa aqui, e a pessoa que a gente tem aqui é a Edileuza, né? E ela falou, daquele momento em diante, né, eu mudei o meu comportamento, o que eu acreditava, e daquele momento em diante virou uma chave para mim. Então a gente usou o que ela tem de melhor a favor dela mesma, na própria comunicação. E aí isso faz com que você engaje a pessoa, você faça com que a pessoa dê resultado, desde que você saiba. E você vê que naquela época eu nunca tinha estudado DISC, tá? Em 2006 eu nunca tinha estudado DISC, eu nem sabia o que era. Mas só de entender do perfil, independente da denominação, eu falei, pô, essa pessoa se encaixa nisso. Aí eu usei a pessoa certa, no lugar certo, e aí, vamos dizer assim, a mágica aconteceu, né? A mágica, nossa, a mágica. A gente além, então, assim, a gente utiliza, né, aqui no EAG, a gente utiliza o DISC como teste de perfil comportamental, né, e isso nos ajuda para fazer o processo de seleção, né. A gente também tem um podcast, gente, podcast 5, que é como contratar a pessoa certa, tá? Vai estar no card aqui para vocês, né, então, queria agradecer pela Karina estar hoje aqui com a gente, ter participado do nosso podcast, ter dividido o conhecimento dela e a experiência dela em relação ao DISC. Eu que agradeço, é um tema que eu adoro. Eu já fiz 3 formações diferentes, porque eu quero ouvir fontes e beber fontes diferentes.
Tenho vários livros também, porque realmente é um tema que, quando a gente fala de pessoas, a gente precisa se aprofundar, né? Não dá para achar que todo mundo é igual, como a Letícia falou. Não, não é. Cada um tem o seu jeitinho e a gente precisa entender para poder extrair o melhor e fazer as parcerias, como o Marcelo falou. Ah, eu não sou tão bom em organização. Isso é autoconhecimento, é saber que, já que eu não sou tão bom, quem que pode me ajudar? Faz um par, faz uma dupla aí e realmente gera mais resultados. É isso que importa. Obrigada pelo convite. Obrigado, Ká. Obrigado por estar aqui com a gente, tá? Espero que você volte em breve para a gente fazer mais um podcast e a gente poder ajudar todos os comandantes que estão seguindo a gente aí. E às vezes eles têm dúvidas entre uma coisa ou outra que a gente pode matar aí. Muito obrigado. E, comandante, não esquece de comentar aqui embaixo qual foi o comando que você pegou nesse episódio, porque a gente quer saber qual foi a sua sacada depois de ter assistido esse episódio. Importante, tá, gente? Na nossa imersão em AG Online, a gente também ensina sobre contratação. E o link sobre mais sobre a imersão vai estar no final da descrição. Legal. E se você pegou um comando muito massa, posta lá no Instagram e me marca, @MarceloGermanoEAG, posta no Stories e me marca dizendo qual foi o comando que você pegou nesse podcast. Beleza? Então é isso, Ká. Obrigado, Letícia. Obrigado por você estar aqui. Obrigada. Valeu. Adorei. Obrigada ao convite. Espero realmente ter contribuído aí para vocês e para todos eles. Tchau, gente. Foi um prazer inenarrável estar com vocês hoje aqui. Tchau, gente. Até a próxima. Então fui. Valeu.